dia, talvez boa tarde, quem sabe até mesmo boa noite, né? Eu não sei que horas você vai estar vendo isso, mas eu tô gravando de manhã. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito difícil de ser falado. Tenho pavor de ser cancelada na internet, mas é preciso ser dito, né? Porque faz parte da história. É triste, não é motivo de orgulho, não, mas é importante ser dito, tá bom? A gente vai falar hoje sobre escravidão no Brasil. Desde já eu peço para que vocês curtam, compartilhem, deixem comentário e se inscrevam, porque é de graça e para mim vai fazer maior diferença se vocês fizerem isso, beleza? Vamos começar. Bom, gente, primeiro ponto importante, a gente ter ideia e noção de que o Brasil foi um país construído a partir da escravidão, tá? Aqui a gente tem suor escravizado desde o primeiro momento. Seja com escambo, no qual a gente já conversou sobre isso, ou seja com suor escravizado indígena, seja com suor escravizado africano. A gente tem um país que foi construído a partir de mãos escravas, tá bom? No primeiro momento a gente tem a escravização indígena, e eu não tô falando de escambo, tô falando da escravização real, né? Mas não durou muito tempo por diversos fatores. Primeiro deles, os indígenas conheciam o território, conheciam o Brasil, o que facilitava muito a questão de conseguirem fugir dos cativeiros, né? Conseguirem se estabelecer em novos lugares e conheciam a mata, facilitava demais. Além das articulações para uma rebelião, para uma fuga, serem mais fáceis. Afinal de contas, apesar de diversos povos aqui e diversas línguas faladas, a maioria já tinha tido contato uns com os outros, né? Então conseguiam se comunicar e formarem uma resistência mais efetiva, tá? Segundo ponto, foi um povo dizimado, né? A gente teve muitas mortes causadas por doenças trazidas pelos colonos, muito ataque às aldeias, né? E isso tudo causou o desmonte das comunidades indígenas e muitas mortes também. E o terceiro ponto é que a Igreja Católica não apoiava, né, a escravização dos povos nativos daqui. Por que a Igreja Católica não concordava? Porque a Igreja Católica encarava os indígenas, os povos nativos daqui, como povos primitivos, né? Que ainda não tinham tido contato com a igreja, ainda não tinham tido contato com Deus. E isso daí servia como se eles fossem um povo a ser liberto, né? E aí, quando a gente fala sobre os escravizados africanos, a gente já não tem esse ponto. Afinal de contas, eles já tinham uma religião conhecida, né, e muito bem estabelecida, tida para a Igreja Católica como uma religião pagã, tá? E a partir daí a Igreja Católica encarava que os africanos mereciam esse destino como forma de redenção, como forma de pagar os seus pecados por adorarem outros deuses, por terem uma religião tão diferente assim da Igreja Católica, beleza? Esses foram os pontos principais do porquê que a escravidão indígena no Brasil não durou muito tempo, tá? Apesar de que, durante outros momentos da nossa história, obviamente, se acontecesse de um índio ser capturado, um indígena ser capturado, ele também era convertido, ele também era escravizado, tá? Eu tô falando mesmo no desmonte de aldeias, no ataque, e enfim, os portugueses não tinham uma facilidade tão grande assim de escravizá-los e precisavam de muita mão de obra para poder construir a colônia, beleza? Bom, por que a escravização da mão de obra africana foi tão mais fácil, tão mais rentável? Porque já era um comércio estabelecido em outras colônias, tá? O tráfico negreiro já acontecia em outras colônias. Por quê? A Igreja Católica não era contra, né? Por esse motivo que eu falei para vocês. Porque era mais fácil de manter o controle. Afinal de contas, os africanos eram trazidos de diversos pontos diferentes da África, diversas aldeias da África. Vindos, no primeiro momento, a gente tem datado de Guiné-Bissau, depois Serra Leoa,
e Senegal, e veio gente de um monte de lugar diferente, o que estabeleciam dialetos diferentes, culturas diferentes, e no final da colonização, eles estavam vindo até das colônias que já eram portuguesas na África, né? Tipo Moçambique e Angola. Mas durante a colonização foi trazido escravo de um monte de lugares, de muitos dialetos diferentes e dificuldade deles conseguirem se organizar numa resistência. O que viria a acontecer sim, mas que demorou um pouco a conseguirem se organizar por conta desses fatores, tá bom? Eram trazidos em navios negreiros, né, conhecidos como tumbeiros, em condições péssimas de higiene, de alimentação, né, eram escuros, úmidos, o que fazia com que muitos morressem durante a travessia. Afinal de contas, durava em torno de 60 dias, talvez mais. O primeiro navio negreiro que chegou ao Brasil chegou por volta de 1535. Foi nessa época aí, 25, 35, e dava início a 350 anos de escravidão no Brasil. Bom, gente, outro ponto importante da gente saber era que o maior símbolo de resistência à escravidão era os quilombos, certo? Dentre vários importantíssimos e que fizeram parte da história de resistência dessas pessoas, nós temos o mais conhecido, que é o Quilombo dos Palmares, que é o que eu vou falar aqui nesse primeiro momento, porque é o que mais cai em provas, em vestibular, beleza? O Quilombo dos Palmares, ele ganha força, afinal de contas eles já existiam, eram diversas aldeias, mas ele ganha força a partir de 1630 com a invasão dos holandeses lá em Pernambuco, tá? Muitos cativos conseguem fugir e com essa fuga eles vão para a região onde hoje é a Serra da Barriga, lá em Alagoas. Eles se estabelecem ali, né, formando o Quilombo dos Palmares. São várias aldeias onde já se datou cerca de 20 mil pessoas vivendo naquela região, tá? Então era enorme, era muita gente, né, reunido nessa comunidade. Sofriam vários ataques, né, nos quais eles resistiam, conseguiram resistir durante bastante tempo, até que houve um tratado de paz assinado pelo rei do Quilombo, que era inclusive eleito a partir da comunidade mesmo, tá? Gangazumba. Ele assina com a colônia um tratado de paz para que cessassem esses ataques, né, à comunidade. No entanto, esse tratado de paz é quebrado pela colônia, porque eles assinaram um tratado mais no intuito de conseguir ganhar tempo para se organizarem melhor e fazerem um ataque mais efetivo contra a comunidade, tá? Em 1695, por volta desse ano, eles conseguem fazer um ataque mais efetivo, né, com milhares de homens liderados por Domingos Jorge Velho, que inclusive, galera, até pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, essa pessoa estampava livros de história, tá? Capinhas de livros de história era com a imagem desse homem aí. Domingos Jorge Velho foi o responsável pela morte de Zumbi dos Palmares, que era o rei dos Palmares na época, tá? Era o líder. E Domingos mata Zumbi e dizima a comunidade, tá? As poucas pessoas que sobraram, né, no Quilombo dos Palmares foi novamente escravizadas, né? Como forma de exemplo mesmo para inibir novas rebeliões e novas organizações do tipo, tá bom? No entanto, virou história, né? O Quilombo dos Palmares é o quilombo mais famoso que a gente tem aí na nossa história. Outro ponto importante da gente saber é que as imagens de Zumbi são imagens imaginárias, tá bom? Que a gente tem de fotos de Zumbi, tipo essa daqui que eu vou colocar pra vocês. São fotos que são quase que retrato falado. A gente não tem nenhum registro exato de como era a aparência de Zumbi dos Palmares, tá? Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo falando pra vocês o seguinte. A gente escuta hoje em dia muito se falar sobre escravidão. De que muitas pessoas ignorantes, né, que usam isso daí como desculpa pra destilar preconceito e ódio,
Dizem que os próprios escravos, né, os próprios negros se escravizavam, os próprios indígenas se escravizavam, enfim. A escravidão está presente na história humana desde sempre. Sempre aconteceu. O que muda é a dinâmica, tá? A gente tinha, sim, escravização, por exemplo, dentre os povos indígenas. Mas era uma dinâmica totalmente diferente. Era uma dinâmica de guerra. Quando essa pessoa era capturada, né, durante uma batalha entre aldeias, por exemplo, essa pessoa era levada para o cativeiro, essa pessoa era mantida presa e escravizada durante algum tempo. Essa pessoa não era escravizada na eternidade. Não era tida como uma propriedade que se pudesse vender, que se pudesse trocar. Ela escravizada, trabalhava na aldeia, né? Mas com o passar do tempo ela era liberta ou ela era inserida na comunidade, ela fazia parte da comunidade, tá? O encarar da escravidão feito a partir da colonização muda completamente a dinâmica do que era a escravidão tribal, o que era a escravidão em aldeias, tá bom? Então, esse discurso de que eles mesmos se escravizavam, isso daí é um discurso de má fé usado por pessoas que ou são ignorantes ou são, enfim, sem caráter mesmo, tá? Bom, gente, no mais é isso. Eu volto pra gente falar sobre as revoltas, sobre a resistência e sobre a abolição, o processo de abolição, beleza? O que é importante da gente saber também é que a escravidão, né, como se deu no Brasil, a escravização da mão de obra, tanto indígena quanto africana, ela produziu a desigualdade social que a gente vê hoje. Afinal de contas, a escravidão durou mais de 350 anos no Brasil. A gente tem muito mais tempo de história da escravidão do que a história sem a escravidão, né? Então, a gente precisa entender como é que os reflexos disso se dão até hoje aqui no Brasil, beleza? Como que é importante a dita reparação histórica, né, desses povos, o que hoje a gente tem de desigualdade que foi produzido a partir desse período histórico que a gente viveu, tá bom? Mas é isso, vou encerrar por aqui e eu volto em breve. Prometo que eu vou parar de sumir. Parei. 2 vezes na semana eu tô aqui, beleza? Tchau. Se você também gosta desse tipo de papelzinho colorido, olha que lindo. Então, a gente tá lá no Instagram, dá uma olhada, papel de